Penso que a maior parte das questões sejam já de conhecimento dos irmãos, porque nós estamos falando do centro de todas as coisas, que é o Senhor Jesus. Então, é certamente matéria conhecida em muitos aspectos. São detalhes e alinhamentos importantes para que a gente evite, então, doutrinas erradas, doutrinas falsas e o que nós chamamos, então, de heresia, não é? Existe erro teológico e existe heresia. Hoje, por exemplo, nós vamos ver dois deles, né? Tanto o erro teológico quanto a heresia. Deixa eu só compartilhar a minha tela aqui, então, com os irmãos. Nós vamos seguindo aqui. Eu penso que já estejam todos vendo, amém? Amém. Então, estamos estudando Cristologia. Na semana passada avançamos até o ponto de falarmos sobre a natureza humana do Senhor Jesus e as suas características, né? O fato de Jesus ter a natureza humana, a relevância que isso tem a título aí da nossa salvação, e o aspecto divino, tanto uma quanto outra, ambas necessárias para o cumprimento da obra da redenção, né? E hoje nós vamos avançando nesse tema. Hoje nós vamos ver algumas coisas aqui, ainda acerca da natureza humana do Senhor Jesus, que é o lapsarianismo, tanto pré quanto pós. Eu penso que esse nome bonito, né? A gente sempre usa uns nomes divertidos aqui, né? Mas faz parte aí ao contexto ortodoxo para a gente aprender e conhecer, né? Então nós vamos falar um pouquinho do lapsarianismo, pré e pós. Em seguida disso, e o seu desenrolar, uma leitura do capítulo 7 da Epístola aos Romanos, não o capítulo inteiro, mas concentrados aí nos 6 primeiros versículos, e que tem relação com tudo isso, e que conclui com modelos soteriológicos, né? E soteriologia é o estudo acerca da salvação, então são dois modelos que são dominantes aí, mundialmente falando, e aqui no Brasil principalmente. Em seguida, nós vamos entrar na obra essencial, e aí começa a divisão daquilo que nós estudamos em Cristologia. Para aqueles que se lembram, no nosso primeiro encontro, Cristologia se refere ao estudo tanto da pessoa quanto da obra do Senhor Jesus Cristo. Então, acerca da pessoa, a sua dupla natureza e as funções, não é, dessas naturezas na obra da redenção. E agora, efetivamente, a obra da redenção. Então, avançando aqui um pouquinho sobre o lapsarianismo, não é? Nós concluímos na semana passada tratando de um aspecto que é a impecabilidade do Senhor Jesus. Essa impecabilidade, a palavra impecabilidade quer dizer que não tem pecado, não é? E a impecabilidade de Jesus, para todos nós, é conhecido, não é? E é fato de que Jesus não pecou. E o que vimos na semana passada é se Jesus tinha condições de pecar ou não. Em outras palavras, se Jesus teria, se assim tivesse tido vontade, não é? Teria, assim, pecado, seguido com essa ação pecaminosa. E algumas pessoas vão defender que Jesus ele não tem condições de pecar, exatamente porque seria uma heresia, seria uma blasfêmia dizer que Deus peca, não é? Sendo Deus santo, essencialmente santo, não é? E aí, o que nós vimos na semana passada é que quando o diabo vai até Jesus, ele vai até Jesus falando com a natureza humana da segunda pessoa da Trindade. Esta, sim, foi tentada, a oferta feita por Satanás foi uma oferta real, não foi uma tentação teatral, não é? Porque aqueles que acreditam que Jesus não teria condições de pecar exatamente pela sua... Opa! Ô, Rodrigo, ficou mudo aí. Meu som foi mutado aqui. Eu tava mexendo aqui sem querer. Tá me sabotando aí. Foi falha nossa aqui. Acontece. Então, a oferta que foi feita a Jesus lá no deserto
as ofertas feitas, elas foram ofertas reais, não é? Não foi uma tentação falsa, não foi um teatro para que as pessoas vissem, mas aquilo é um teste feito na pessoa de Jesus e não um teste para provar se ele seria maldoso ou não, se ele seria, não é, ímpio e seguiria pelo caminho do pecado, mas é um teste exatamente como foi feito com Adão. Adão foi, não é, submetido a uma tentação, só que Adão falhou. E o Espírito conduz Jesus até o deserto exatamente com essa finalidade, para que ele fosse tentado. Então a tentação é real, só que agora não se trata mais de Adão, e sim do segundo ou do último Adão. Este veio e, em obediência, ele se manteve, não é? E não aceitou, não cedeu. Jesus tinha a natureza pecaminosa, então ele não tinha cobiça diante das ofertas do diabo, e todas elas foram respondidas, não é? E rejeitadas com a palavra. E diante dessa questão, ou seja, a impecabilidade de Jesus, não é só o fato de que ele não pecou. Para algumas pessoas, a impecabilidade significa que ele jamais poderia pecar. Porque se Jesus pecasse, Deus teria pecado, não é? Então isso é impossível, logo ele jamais pecaria. Essa confusão acontece porque as pessoas misturam a natureza humana com a natureza divina. Jesus não pecou não porque ele é Deus. Jesus não pecou porque ele é santo. Então Jesus vence as tentações na sua natureza humana e não na sua natureza divina. Isso é muito importante que seja destacado. Nós vamos encontrar alguns textos logo adiante que falam exatamente disso. Então, a natureza humana do Senhor Jesus, ela tem características assim como você e eu, e limitações assim como você e eu. Algumas diferenças que nós vamos notar, ou notamos já desde a semana passada, e hoje eu quero apenas, não é, conceituar isso dentro da teologia. Então, o lapsarianismo, para quem nunca ouviu falar desse tema, não é? Lapsarianismo vem do termo lapsus, do grego, e que significa queda. Então, lapsarianismo é exatamente, não é, o marco da história da humanidade, ou seja, tanto da existência humana quanto da sua natureza. O que isso quer dizer? O lapso da humanidade acontece quando, não é, Adão come do fruto, Eva já tinha comido, mas nada aconteceu. Quando Adão come, acontece aquilo que é chamado, não é, na teologia agora, do lapsus, ou a queda, não é? O lapsarianismo. Então, o marco na história da humanidade, até então, é exatamente esse lapso, não é? Rodrigo, que indica... Oi? tá dando bastante eco aí. Peraí que eu vou fechar o meu aqui, tá fechando. Certo. Então, o lapso, não é? É exatamente este marco que vai identificar o período da história da humanidade onde Adão, ou ser humano, viveu antes da queda, e o período da história em que ele viveu depois da queda. Então, este marco serve para identificar qual é o momento da existência da humanidade e também da sua natureza. Antes da queda, Adão tinha uma natureza santa, tal qual Deus a fez. Após a queda, essa natureza ela foi manchada pelo pecado, o que nós conhecemos como depravação total. E a partir disso, a partir do pecado, se desenvolve no ser humano uma outra natureza, não criada por Deus, mas consequência do pecado, que é a natureza pecaminosa. Então, o lapsarianismo vem exatamente para definir qual é o momento que nós estamos falando do ser humano. Se nós fôssemos falar de antropologia, o estudo do ser humano, de que período que eu estou falando dele? É antes da queda ou depois da queda? Então, o pré-lapsarianismo, ele trata deste período da história da humanidade, não é? Especificamente de Adão e Eva, não é? Antes da queda.
O pós-lapsarianismo, não é? Ou pós-lapsariano, é exatamente o período depois da queda. Isto é um marco. A filosofia usa esse termo também, o lapso, né, para identificar uma falha, seja de comunicação verbal, seja de comunicação escrita, mas quando acontece uma falha, você está falando e a falha acontece. Você troca uma palavra, você diz uma coisa que não era para dizer, não é? Acontece uma falha. A filosofia chama isso de lapso. E é interessante notar a diferença, porque para a filosofia o lapso é um ato involuntário, não foi desejado, mas aconteceu. E na história da humanidade, teologicamente falando, o lapso é algo que foi feito conscientemente, não é? Adão, ele come daquele fruto que não era permitido, segundo a própria Bíblia, de maneira consciente. Então não é involuntário, está aqui só para um efeito comparativo. Portanto, a visão pré-lapsariana, ela vai indicar a natureza do homem antes da queda. E isso se refere à natureza humana de Jesus. Jesus, ele é pré-lapsariano ou pós-lapsariano? Eu não sei quantos já ouviram falar sobre isso. Isso quer dizer que no seu nascimento, quando Jesus assume a encarnação de Jesus, quando ele assume a natureza humana, e isso acontece num determinado período da história, nós contamos a partir do ano 0, e que deveria ser o ano -3 ou -4, né? Porque houve um erro de cálculo aí dos bispos aí na ocasião. Mas enfim, a partir do ano 0, para todos nós, é a chegada, não é, do Senhor Jesus, é o seu nascimento, muda o calendário. Então, Jesus, quando da encarnação, a sua natureza é pré-lapsariana ou pós-lapsariana? E quer dizer o seguinte: ele herda a natureza pecaminosa ou não herda a natureza pecaminosa? Há quem diga que sim, e que inclusive Jesus, ele nasce na condição de pecado, com a natureza pecaminosa, mas ele não, durante a sua vida, ele não desenvolve nenhum pecado, mas ele tem a natureza, não é, pecaminosa. É isso que alguns afirmam. E meus irmãos, isso é uma heresia. Isso é uma leitura incorreta da Bíblia, é uma suposição herética, ou seja, não serve, é mentira. Isso chama-se heresia. Tudo aquilo que vai contra o Escrito Sagrado acerca da pessoa de Jesus, isso é uma heresia. A doutrina bíblica, a doutrina cristológica, que é bíblica, ela é uma só. Aquele que professa algo diferente disso, ele não crê em Cristo, ele crê em qualquer outra coisa, num outro ídolo que também deram o nome de Jesus para ele. Por isso nós chamamos de seita, como muitos que existem por aí. Um exemplo de seita que a gente conhece, Testemunhas de Jeová. Outro exemplo de seita, os adventistas. Por que eles são chamados de seita? Exatamente porque a visão que eles têm acerca da pessoa do Senhor Jesus, ou seja, os conceitos de cristologia destas, não é, entidades, divergem do Escrito Sagrado. Por isso, eles são considerados seitas. E isso é uma heresia. No caso aí dos Testemunhas de Jeová, porque não compreendem, não é, a sua dupla natureza. É como se ele tivesse sido criado, é um ser criado e não Deus eternamente, como nós vimos na semana passada. E no caso dos adventistas, é em função eles creem em Cristo como a sua natureza pré-lapsariana, inclusive, mas acerca da sua obra existem divergências na compreensão, sendo que a cruz de Cristo não foi suficiente no entendimento, não é, adventista. Então, existem coisas que divergem aqui do nosso assunto. É só para o irmão entender. Portanto, o pós-lapsarianismo, a crença de que a natureza de Jesus é pós-lapsariana, indicando que a sua natureza é igual a de Adão depois da queda, isso é uma heresia. A Bíblia indica que Jesus, ele veio exatamente nas mesmas condições que veio Adão, isso nós vimos na semana passada. Por isso a sua natureza é pré-lapsariana. Aqui é apenas uma questão de conceito
para que os irmãos, e reforçando o que falamos na semana passada apenas, né? Mas para que os irmãos, caso ouçam isso, é daí que vem, é essa a expressão, e vem da questão do lapso, né? Nós vimos também a importância disso, que Jesus, ele precisava ser humano, um ser humano, para que houvesse uma representação, para que tivéssemos um mediador, não é? Então ele assume a sua natureza humana. Por que não poderia ser pós-lapsariano? Por que Jesus não poderia ter herdado a natureza pecaminosa? Bom, se nós olharmos aqui o texto que nós encontramos em Romanos, no capítulo 3, de 10 a 20, se você estiver aí com a sua Bíblia em mãos, apesar do texto estar escrito aqui, abra lá comigo para que nós possamos ler. Não é? Romanos, no capítulo 3, dos versos de 10 a 20. Capítulo 3 de Romanos. Eu tô com a versão ANVI aqui, talvez a sua, se for Almeida Revista Atualizada, nós vamos ter algumas diferenças de escrita, mas o sentido é exatamente o mesmo. No verso 3, a palavra diz o seguinte: como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. O que Paulo está dizendo é que Deus olhou para a humanidade, e quando Deus olha para a humanidade, diferente de mim e de você, que quando a gente sai e abre a janela, nós olhamos pela janela, nós somos capazes de ver o agora. Vamos supor, agora são 7 horas e 56 minutos, segundo o meu relógio. Se eu abrir a janela, não é, que está aqui atrás de mim, e for olhar o corredor que está aqui atrás, eu vou enxergar a realidade desse corredor exatamente agora. Deus, quando ele olha para o mundo, numa simples comparação como quem olha por uma janela, Deus, ele é capaz de enxergar o que já se passou, o que está acontecendo para todos nós agora e o que há de acontecer, tudo numa única condição. O tempo é uma criação. Então, quando a Bíblia diz que Deus olhou o mundo e não encontrou nenhum justo, nenhum sequer, significa que desde Adão até o último ser humano, nenhuma das pessoas, gente que ainda nem nasceu, gente que a gente nem sabe que vai existir ainda, mas que é do controle e do domínio de Deus, nenhuma dessas pessoas era justa, nenhuma delas, nenhum sequer, é o que diz a Bíblia aí. E isso é bastante claro. Verso 11, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus, não há ninguém que, tendo a compreensão da palavra, não é, agora seja inclinado a buscar a Deus. Isso é muito importante que você tenha em vista. Ninguém que busque a Deus. Ninguém. Isso inclui você e inclui a mim. Ah, pastor, mas como assim? Eu estou aqui no curso, eu vim para aprender mais acerca de Jesus, eu estou na igreja agora. Por causa do quê? Da obra de Cristo. E antes de Jesus? Quantos procuravam a igreja? Quantos procuravam o estudo? Ninguém. Nem você e nem eu. Nem meu pai, nem minha mãe. Ninguém. Absolutamente ninguém. Isso é muito importante porque nós vamos já falar sobre modelo soteriológico e eu queria que você prestasse atenção na clareza da palavra, porque tem muita confusão. Ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. E por que ninguém busca a Deus? Porque ninguém é justo. Estão todos mortos, estão todos perdidos. Pelo quê? Exatamente pela sua natureza pós-lapsariana. E o que isso quer dizer? A sua natureza pecaminosa. Foi contaminado. O pecado, ele depravou a totalidade do ser humano. Totalmente. Espiritualmente falando, nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, na sua matéria, em tudo no universo, o pecado maculou. Esse é o resultado da queda ou do lapsus de Adão. Por isso, não há um justo sequer. E nós vamos ver qual é o parâmetro de Deus para indicar justiça. Como assim não é justo, pastor? Eu vou lá na padaria, compro pão, o troco é de R$2, a mulher me deu 20 e eu devolvi e pedi o troco de 2. Eu fui justo. Não é nesse sentido da justiça. E a justiça não é em parâmetros humanos, mas é nos parâmetros divinos. É no parâmetro de Deus. Por isso não tem nenhum justo sequer.
Portanto, a condição pós-lapsariana impede o homem de cumprir com rigor as determinações de Deus. A sua natureza pecaminosa impede o homem de buscar a Deus. Olha o que diz o apóstolo Paulo: ninguém que entenda. E quando ele diz ninguém, meu irmão, ninguém é ninguém. E aqui ele, apesar de não ter o conhecimento tal qual o de Deus, inspirado pelo Espírito Santo, ele está dizendo na ótica divina, olhando a totalidade do ser humano. Como Jesus diz, eu sou o alfa e eu sou o ômega, eu sou o princípio e eu sou o fim. Nessa totalidade não há um sequer. Verso 12, todos se desviaram e tornaram-se juntamente inúteis. Veja o uso da expressão inúteis. Essa mesma expressão inúteis é usada para a descrição dos filhos de Eli. Você deve se lembrar sobre o nascimento de Samuel. Os filhos de Eli, no verso 12 do capítulo 2 de 1 Samuel, vai dizer que eles eram chamados de filhos de Belial, não é? Se tornaram seres inúteis. Belial é exatamente filho da inutilidade. Verso 12 diz que todos se desviaram em função do pecado, ou seja, a natureza pós-lapsariana, ela desviou todos. Se você é nascido de mulher, se você não foi como Jesus, concebido pelo Espírito, você estava desviado, e pela obra de Cristo você foi posto de volta para o caminho. Por isso todos se desviaram e tornaram-se juntamente inúteis. Ponto e vírgula. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Note as ênfases que Paulo dá. No verso 13, as suas gargantas são um túmulo aberto, com as suas línguas enganam, veneno de serpentes está em seus lábios. As suas bocas estão cheias de maldição e de amargura. Os seus pés são ágeis para derramamento de sangue. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos, e não conhecem o caminho da paz. A citação que Paulo está fazendo aqui vem do Salmo 14, do início do Salmo 14. Paulo está trazendo isso que não é de agora, não é a partir de Cristo, mas é desde sempre, a partir do momento em que Adão, não é, tem esse lapsus que nós vimos agora, comete o ato, não é, da quebra, ou melhor, da queda. Essa é a condição humana. Então, para todas as pessoas que têm o costume de se julgarem, não é, justas, acima da média, pessoas melhores do que os demais, melhor do que aquele que está num bar da esquina porque ele vai à igreja, melhor do que aquele que tem tal atitude porque ele é cristão e tudo mais. Se tem uma coisa que nos nivela, meus irmãos, é a nossa natureza, a nossa, não é? E ela é exatamente isso que diz aqui em Romanos, no capítulo 3, dos versos de 10 a 20. Quem está dizendo isso é o apóstolo Paulo. Se você for até o livro de Atos, não é, dos apóstolos, no capítulo 8, o primeiro versículo vai dizer que logo em seguida da execução de Estevão, quem estava lá, inclusive, participou da execução de Estevão. Estevão foi apedrejado, um dos primeiros mártires aí, pela sua fé em Cristo. Quem estava lá? Saulo de Tarso, que é exatamente este agora, não é, agora chamado como seu nome grego Paulo, é quem está escrevendo. Então ele diz acerca disso, no verso 18, aos seus olhos é inútil temer a Deus. Muitas pessoas pensam assim: bom, se eu não sei se eu vou para o céu, se eu não sei se eu vou para o inferno, eu não sei se tem céu e inferno, eu não sei se Deus é de verdade, então para que ficar gastando tempo de ir à igreja, para que gastar tempo com coisa que a gente nem sabe se é de verdade ou não? É exatamente esse pensamento que diz, aos olhos, não é? Aos seus olhos é inútil temer a Deus. No verso 19, sabemos que tudo o que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda a boca se cale e todo o mundo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência da lei, pois é mediante a lei que nós nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Bom, o homem pós-lapsariano, ele está debaixo dessa lei.
o homem pós-lapsariano, agora ele vive na condenação que essa lei, não é, impõe sobre ele. Se Jesus viesse com a natureza pós-lapsariana, igual a você e a mim, não haveria condições de que ele cumprisse a lei, de que ele pudesse, então, obedecer à lei, porque ele herdaria essa natureza pecaminosa e assim ele seria. Portanto, Jesus ele não tem a natureza pós-lapsariana. Isso é herético, é um pensamento herético, não pode pensar desta maneira, segundo as Escrituras, não é segundo o teólogo A, nem o pastor B, é o que diz as Escrituras. Então Jesus ele não pode ter aquela natureza exatamente porque se assim o fosse, a obra da redenção não aconteceria. Nós vimos um pouco disso na semana passada. Agora, o inverso é verdadeiro. Ele não tinha e por isso realizou a obra da redenção. Nós temos e por isso não conseguimos, por nossa própria conta, alcançar, não é? A graça de Deus, a justificação, melhor dizendo. Não é? Nós, por nossa própria conta, não podemos. Por quê? Não há ninguém que entenda e não há ninguém que busque. Todos estão desviados. E se você está com a sua Bíblia aberta em Romanos, no capítulo 3, eu queria que você lesse comigo também, não é? O verso 23, que diz assim: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Portanto, o ser humano foi destituído da glória de Deus, o pecado causou isso, você certamente conhece isso, e é esta a sua condição. Portanto, o ser humano, ele tem a natureza pecaminosa. A natureza humana de Jesus não tinha essa natureza pecaminosa, ele não tem, ele é santo. Como nós vimos em Lucas 2, o anjo dizendo a Maria: o ente santo que há de vir se chamará Jesus, porque ele há de trazer salvação para o seu povo. É o ente santo. Então Jesus ele não pecou. Existe a impecabilidade, não porque ele tem poderes divinos, mas porque ele é um homem, a sua segunda natureza, é um homem santo. Não foi maculado pelo pecado e diante das tentações, ele obedeceu. E a sua obediência foi até o fim, sendo a sua morte e morte de cruz, como nós encontramos na Bíblia. É por isso que não tem como ser uma natureza pós-lapsariana, tem que ser pré, para atender o requisito da lei. Então, olha o paralelo aqui agora. Se você entende que Jesus tem uma natureza pré-lapsariana, se você entende então que a natureza de Jesus é igual à de Adão antes da queda, portanto, ele tem o livre-arbítrio, e tendo o livre-arbítrio, ele tem a capacidade de ir contra a sua própria natureza, e não faz em obediência, ele vence onde Adão falhou, e ele avança para a obra da redenção. Agora você e eu não. Nós herdamos a natureza pecaminosa. Nós estamos debaixo, não é? Estávamos, melhor dizendo, debaixo dessa condenação que a lei impõe. É o que diz Paulo aqui nos versos de 19 a 20. Acompanhem lá comigo. Sabemos que tudo o que diz a lei, o diz àqueles que estão debaixo dela. Jesus não estava debaixo da lei. Para que toda a boca se cale e todo o mundo esteja sob o juízo de Deus. E aqui deixa eu refrasear aqui, né? O não estar debaixo de Deus, da lei, que eu quis dizer aqui, é que ele está sujeito à lei, mas ele a cumpre integralmente. O que Paulo está dizendo aqui é pessoas que estão sujeitas à lei e não as cumprem, não têm a capacidade para cumpri-las. Porque, como diz a Escritura, do decálogo, não importa se você cumpriu 9 dos 10, se você pecou em um, você pecou na lei inteira, integralmente. Você quebrou integralmente a lei. Portanto, segundo a visão aqui que nós vemos a Paulo trazendo em Romanos no capítulo 3, suscita agora a questão de como o homem consegue se livrar disso. Ora, verso 19, tudo o que diz a lei se diz, não é? Ou é dito para todos aqueles que estão debaixo dela.
Porque todo mundo tem que se calar diante da verdade de que eles não são justos. Ninguém pode levantar a mão para Deus e dizer: Senhor, mas eu não mereço isso. Porque, com base no parâmetro que não é nosso de justiça, mas é de Deus, qual é o parâmetro de justiça de Deus? A sua lei. E diante deste parâmetro, não há um justo sequer. Verso 20, portanto, ninguém será declarado justo diante dele, se baseando na obediência à lei, porque a lei, ela não é cumprida por ninguém. Ao contrário, a lei, ela exatamente deixa todo mundo consciente do seu pecado. Quando você olha para o padrão de Deus de justiça, para os seus parâmetros, o que você vai encontrar? Você vai encontrar as suas falhas. Eu não sou capaz disso. Paulo vai dizer em capítulos à frente dessa mesma epístola aos Romanos, de que se não fosse, não é, o mandamento que fala sobre a cobiça, ele não conheceria essa história do pecado. Porque diante dos olhos de todo mundo, talvez você nunca tenha matado ninguém, diante dos olhos de todo mundo você nunca talvez tenha cometido atos de adultério, você talvez aos olhos de ninguém nunca desonrou pai e mãe, coisas que são visíveis. Agora, aquilo que somente Deus vê, que é a cobiça do coração, são os pensamentos malignos que às vezes se instalam, não é? Esse só Deus é capaz de ver. Por isso Paulo diz no verso 20, ninguém será declarado justo com base na obediência à lei, porque ninguém consegue obedecer à lei. Não há um justo sequer. É isso que Paulo está dizendo. Então, para toda a humanidade, diante da lei de Deus, só resta uma coisa: condenação. Não tem mais nada. Como é que então eu me livro disso? Como é que eu me livro dessa condenação?